Boa noite, eu me chamo João, nós estamos aqui na apresentação com a Margarida, o Gabriel e a Tawane. E hoje nós vamos apresentar sobre o Bacillus amyloliquefaciens. Próximo. Nós vamos começar com o nosso índice, falando pela introdução, passando pelos mecanismos de ação e benefícios, depois passamos para as aplicações, as tecnologias de uso e as evidências científicas, depois os casos de sucesso e, por final, os aspectos regulatórios e comerciais do Bacillus. Vamos começar pela classificação taxonômica. Ele é uma bactéria, então domínio bactéria, da família Bacilliaceae e do gênero Bacillus, o mesmo do Bacillus thuringiensis, do Bacillus subtilis, do Penicillis e entre outros. Ele começou sendo descoberto pelo japonês Fukumoto em 1953 e foi usado por muito tempo na indústria, porque o amiloliquefaciens significa que ele liquefaz amito pela sua enzima alfa-amilase. Então ela é muito utilizada na indústria com as suas enzimas para fazer outros compostos e assim por diante. No começo, como ele é muito parecido com outros bacilos, ele foi agrupado no complexo do beta-bacillus, do Bacillus subtilis e do licheniformis. Mas, em 1987, por Priest, ele voltou a ser independente e, mais recentemente, ele entrou num grupo operacional junto com o Bacillus belenenses e o Bacillus siamensis. Então, nós temos a morfologia. Como podemos ver, a colônia ela tem uma forma quase circular, uma cor creme esbranquiçada, uma superfície bem lisa, opaca, ou seja, não passa luz, e pouco brilhosa. Além de não possuir uma elevação entre eles. Quando você olha ele horizontal, você não vai conseguir ver uma elevação. Olhando no microscópio, ele tem uma forma muito característica de pastonetes, e também formando esporos. Assim, nós temos nas suas características, sendo aeróbicos, então necessitam de oxigênio para viver, são gram-positivas, além de, como eu disse, formando endosporos, ou seja, parte de sobrevivência para que ele sobreviva por mais tempo em condições adversas. Além disso, ela possui uma análise molecular que é melhor, porque ele é muito difícil na placa ser realizado, e além de viver na rizosfera, perto das raízes. Então, passando por esse mecanismo de ação e benefícios, nós temos na interação planta-solo-organismo, quando ele está aderido à superfície articular, ele vai formar um biofilme com eles e vai entrar em consenso com a raiz. Ele vai receber o carbono da raiz e vai devolver nutrientes, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, até mesmo ferro. E também, quando ele estiver lá, ele vai produzir hormônios e talvez benéficos para ajudar a planta. Como nós temos no slide, quando você aumenta o número de hormônios, aumenta a divisão celular, expande a raiz, nós temos mais formação de raízes e assim por diante. No solo, nós vamos ter uma melhor uma modificação da comunidade microbiana. Como? Ele vai ou competir com os patógenos, naturalmente, ou ele vai produzir metabólicos antimicrobianos. Então, ele vai transmitir esses metabólicos para o solo, e isso vai afastar os outros micróbios que são não benéficos para a planta. O próximo? Então, nós vamos para as funções principais. Como eu já falei algumas, mas no geral nós podemos ter o controle de patógenos entrando novamente uma competição direta entre os patógenos e os bacilos, e uma interferência em quorum sensing, que vai fazer com que confunda os patógenos, porque ele não entra com contexto para infectar a planta, e também ele vai ajudar outros organismos benéficos. Ele vai lançar para fora, ele vai lançar moléculas que vão beneficiar organismos que beneficiam ele e a planta que vai suprimir os outros pela proteção. Além disso, ele também aumenta muito a quantidade de nutrientes, ele pode ficar o nitrogênio biológico, ele pode solubilizar o fósforo inorgânico, ele também ajuda a produção do potássio, muito. Além de ele ajudar também no ferro, que é alguma coisa muito impressionante que não se vê muito. Além disso, diretamente com a planta, ele tem estudos que ele aumenta a tolerância com estresse, com água, com sal, entre outros, além de induzir com que a planta tenha uma resistência sistêmica, fazendo com que ela seja mais potente, se defenda melhor dos patógenos. Então, nós passamos para as vantagens em relação aos insumos. Como muitos insumos, eles têm aproximadamente quase as mesmas vantagens. Mas ele também dura mais na prateleira do que vários insumos químicos. Ele também tem um impacto muito, muito menor no meio ambiente, sendo muito balanceado pela microbiota. Além de ser 100% seguro para humanos, comparado com os subtilis ou venezenes, ele é muito seguro para os humanos, não tem problema com pneumonia ou alguma doença. Além de ele ser produzido on-farm. O próprio produtor ele pode, se quiser, e conseguir produzir na própria fazenda, sendo assim mais local, reduzindo custos, entre outros. Além disso, por ele combater apenas certos micro-organismos, comparado a um químico normal, que vai simplesmente tentar matar tudo, é muito abrangente, ele vai acertar apenas o que você quiser, assim evitando que tenha um desequilíbrio na microbiota do solo. Um momento, não estava ativado o meu microfone. Então, quando nós estamos falando das formas de aplicação, né, o Bacillus amyloliquefaciens, ele pode ser aplicado no tratamento de sementes,
Pode ser aplicado no suco de plantio, mas também por pulverização foliar. Um dos produtos comerciais disponíveis que a gente tem é o Quick Roots. Ele é um pó molhável que é utilizado como inoculante de semente. E aqui fala, né? Ele serve para milho, canola, algodão e sorgo, ok? Vamos para o próximo aqui. Um outro tipo de formulação que nós encontramos também é desse produto chamado Amanzi. Ele já, né, é uma suspensão líquida e ele é uma formulação para pulverização. Além disso, nós temos também produtos que estão registrados no mapa para agricultura orgânica, utilizando o Bacillus amyloliquefaciens. Ok? Então, nós temos não só esse Amanzi aqui, mas também o Amitrix, o Bactel. Então, veja, é um produto assim com diferentes. Na realidade, um micro-organismo com diferentes facetas, que dá para ser usado até mesmo na agricultura orgânica. Outros produtos também é o veraneio, que ele é uma formulação também em pó molhável, utilizado no tratamento de sementes. Tem esse aqui, o nonema da vitia. Ele também é uma formulação líquida, mas ele tem mais opções de aplicação. Então, nós temos o tratamento de sementes, aplicação em suco de plantio terrestre ou até mesmo por drone. E quando nós estamos falando de quais são as culturas que são mais indicadas para uso, não se tem exatamente uma cultura mais indicada para uso. Veja, é um micro-organismo muito flexível, né? Então, nós temos registros dele para uso no pepino, para combater o fusário. Temos registros na melancia também para combater a murcha do fusário. Temos uso dele no tomate para combater o cancro. Temos uso na uva para combater o mofo branco e na soja e milho, que nesse caso melhora o desenvolvimento das plantas justamente por liberar fósforo, né? Temos esse aqui, por um exemplo, chamado ICB, que é usado como fertilizante para alface. Então, veja, não existem só formulações que são de alguma forma, né, bactericidas ou fungicidas. Temos também já formulações comerciais que são fertilizantes. Quando nós estamos falando de evidências científicas, olha que legal esse trabalho aqui. Então, aplicações efetivas do Bacillus subtilis, mas também do Bacillus amyloliquefaciens, como agentes de biocontrole do tombamento e de bioestimulação em plantas de tomate. O que esses autores encontraram? Encontraram que o Bacillus subtilis e o amyloliquefaciens tiveram potencial para mitigar esse tombamento causado por diversos micro-organismos, então fungos e bactérias, isso no tomate. Esse outro trabalho aqui, ele mostra para a gente da eficiência agronômica de um inoculante, né, baseado no Bacillus amyloliquefaciens, de nome comercial Fosbac. Eles encontraram o quê? Esse produto, ele incrementou, né, massa seca na parte aérea, massa seca na raiz, e rendimento de grãos. E, inclusive, encontraram, né, uma correlação positiva com a absorção de fósforo pelas culturas de milho e soja nas condições avaliadas. Já esse outro trabalho aqui, uma dissertação de mestrado, né, mostra o quê? Que quando a cana-de-açúcar foi infectada in vitro e a campo com o Meloidogene javanica, um nematóide, né, o Bacillus amyloliquefaciens aumentou o número de perfilhos de cana-de-açúcar, ou seja, ele não foi tão efetivo em controlar o nematóide na cultura, mas ele ajudou a aumentar o número de perfilhos. Isso a campo. E, enfim, in vitro, ele não apresentou uma grande ação nematicida, tanto quanto químico, tá? Olá, quem está assistindo, né? Eu vou continuar a apresentação, apresentando os casos de sucesso e desafios. O primeiro artigo é sobre a inoculação de Bacillus amyloliquefaciens na alteração da fisiologia do arroz por meio da modulação do metabolismo de carboidrato para mitigar o estresse induzido pela carência de nutrientes. Ou seja, quando esse micro-organismo foi inoculado na semente de arroz, ele promoveu, né, uma modulação no metabolismo dessa planta e auxiliou com que ela passasse por estresse nutricional, né? E outro exemplo é o benefício da Rhizobacterium na indução de tolerância ao sal por meio da produção de espermidina. Nesse estudo, o milho teve um aumento
teve um aumento da sua tolerância com a inoculação desse bacilos, porque ele induziu essa tolerância pela produção de espermidina, o que aumentou a glutationa reduzida, a GSH, então reduzindo as espécies reativas de oxigênio. Ela também fez a regulação, a sensibilidade ao sal por sequestrar o sódio nos vacúolos e expelir o excesso no citoplasma e depois para fora da célula, evitando assim a intoxicação por sal. Pode passar. Bom, outro exemplo foi o isolamento, né, do bacilos para controle biológico da podridão anelar da macieira. Eles fizeram a inoculação, tanto in vitro como in vivo, ou seja, foram lá realmente a campo e inocularam a planta. E esse rizobacterius, ele fez com que a Protostropharia dottiaea fosse inibida pela ação de lipopeptídeos gerados pela Amyloliquefaces. O outro exemplo é esse mesmo bacillus, o qual induziu a resistência sistêmica contra patógenos bacterianos da pústula com aumento de fenolftaleína, amonialiase, peroxidases e 1,3-beta-gluconases em plantas de soja. Ela promoveu, né, o crescimento da soja e uma proteção contra múltiplas doenças, como a pústula bacteriana, Xanthomonas, que ataca bastante essa cultura, o que indica, né, um papel importante na defesa contra infecções. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os casos de desafios, né, para adoção em larga escala. Na produção de qualquer micro-organismo em larga escala é necessário um rígido controle de sua qualidade, pela alta capacidade de reprodução dos micro-organismos, já que eles podem alterar severamente a produção, sendo uma das principais causas de contaminação cruzadas entre bioinsumos na própria fábrica. Além disso, é necessário que ela esteja sempre certificando-se que a quantidade de UFC esteja adequada, ou seja, que o número de organismos no produto esteja de acordo com o rótulo. Junto disso, tem-se problemas com os produtores reproduziram as suas próprias cepas das indústrias, gerando-se diversos problemas legais. Para o agricultor, é necessário que ele entenda o fato de estar colocando um micro-organismo vivo no solo e que seu manejo é diferente de outros insumos mais comuns, sendo muito importante seguir as recomendações do fabricante. Além disso, caso ele decida produzir on-farm, que busque produzir o melhor inoculante possível para ele, porque quem vai se aproveitar dos benefícios é ele próprio. Bem, vamos lá para quem está assistindo aí, né? Eu me chamo Gabriel e eu vou falar um pouquinho da parte dos aspectos regulatórios e comerciais quando estamos nos tratando com insumos biológicos. Bem, vale ressaltar aqui que o registro de regulamentação no Brasil, os diversos insumos que nós temos, como bacilos amyloliquefaciens, eles devem ser registrados junto a um órgão federal da defesa agropecuária. No caso, se forem comercializados produtos com maiores índices de periculosidade e tudo mais, devem seguir alguns outros artigos, como o artigo 3 e o 4, mas, via de regra, os bioinsumos, eles estão ali colocados na lei número 15.070, de 2024, e, basicamente, a gente regulamenta com isso diversos procedimentos, não só na comercialização, mas como utilização e reprodução desses bioinsumos no nosso país. Bem, ali, quando a gente vai falar de métodos de produção e formulação comercial, a gente vai ter duas coisas, um método de uma reprodução comercial ou então um de uso próprio. Qual a diferença entre os dois? Ali, quando você está trabalhando com bioinsumos para comercialização, você tem outras etapas de um critério maior de aplicação desses bioinsumos. Já quando estamos trabalhando ali para uso próprio, ele vai seguir regras mais específicas, como, por exemplo, a dispensa da necessidade de um registro junto a um órgão regulador para comercialização. Bem como isso está descrito no capítulo 4 do artigo que me referi mais cedo. Já quando você está trabalhando com produções comerciais e exportações, a gente vai ser regulado ali a partir do capítulo 5, que nós temos outras formas de regulamentar. Essa produção ali também vai contar com um diferente modo de isolamento, podendo ser isolados naturais ou isolamentos do micro-organismos, com cepas de ativo de acordo com o teu objetivo de como você vai trabalhar com esse bioinsumo em campo. Bom,
as regras e alguns aspectos, na verdade, regulatórios e comerciais, a gente deveria falar também basicamente das empresas que comercializam esse bioinsumo. A gente tem alguns produtos registrados no mapa, como bioinsumos precisam ser registrados ali, e os produtos comerciais ali, a gente tem o NEMA, o PFC Control, o NEMA Control, o NOM-NEMA, Quartzo, a Serifel e EcoShot. Eles ali divergem entre nematicidas e fungicidas, mas normalmente quando você está falando em defensivos biológicos, a gente vai tratar basicamente desses dois que têm um maior campo de atuação. As maiores empresas que comercializam esses produtos no Brasil atualmente são a Copper, com o ativo do produto Bonneville, a Biota, com o Velis, e a BASF, com o Duravel. Bom, a gente tem aqui, dos últimos 5, 6 anos, uma expansão muito grande desses bioinsumos no campo de atuação agropecuário, e com isso a gente vê basicamente as possibilidades de expansão de uso desse produto. Ela ali vai ser impulsionada com os problemas que alguns insumos químicos podem causar, como os desregulamentos nas plantas, como resistência dos fungos e nematóides, que nós podemos ter problema, e basicamente ali com o avanço da tecnologia e uma melhor forma de manejo, sendo mais barata para o produtor e melhor ao meio ambiente, está sendo cada vez mais conciliada no nosso dia a dia. Então, o desenvolvimento de diversas comunidades ali sintéticas, como sincons e tecnológicas ômicas, são tendências futuras, onde a gente vai basicamente estudar a interação de planta antagonista, aliados e tecnologias genômicas e proteômicas, indicando um futuro de soluções ainda mais eficiente para o manejo agrícola sustentável. Bem, e quanto à conclusão, fica aberto aqui a todos do grupo, a gente vai poder falar um pouco. A conclusão, ela é uma forma de pensamento expressada aqui por cada um, e acho que poderemos ter diversos pontos de ideia diferentes. Então, eu passaria a palavra, primeiramente falarei eu, que já estou aqui, depois a Tawane, Margarida e João Pedro Reis, para cada um dar um pouco da sua opinião. Eu, concluo basicamente com a apresentação desse trabalho que o Bacillus amyloclifaciens se consolida como uma solução estratégica ali, basicamente, para promover a agricultura sustentável com respaldo regulatório e grande potencial de inovação tecnológica. A sua utilização crescente poderá transformar práticas agrícolas ali, elevando a produtividade e resiliência ambiental no setor, e basicamente essa melhor integração entre o humano e o meio ambiente de uma forma menos agressiva ao nosso planeta. Então, eu acho que o Bacillus amyloliquefaciens, ele tem um potencial muito grande de trabalhar com outros micro-organismos. A gente já consegue ver que existem muitos formulados comerciais e tem várias opções. Então, pode ser no suco, pode ser, apesar de eu ter visto mais, né, ele como inoculação de sementes, mas assim, tem várias opções para uso no plantio, mas não só no plantio, né? Isso que eu falei, que ele pode se associar também com outros micro-organismos, que é muito, muito bom. Então, a gente está falando de potencialização de ação, né? E, para além disso, ele não tem só uma função bactericida, fungicida, nematicida. Ele tem também características de promoção de crescimento na planta, que é muito, muito bom. Então, é realmente, assim, na minha visão, né, um micro-organismo muito, muito coringa. Bom, como a gente já viu, né? Ele tem diversas funções, tem diversos benefícios, e o produtor ali que quer ter na sua fazenda, ele vai ser de grande auxílio, mas também tem que observar lá como é que vai se manejar esse micro-organismo, tomar toda a asepsia, entender todo o processo, ter todo um estudo de como funciona esse micro-organismo e como ele pode ser. Então, para concluir, nós podemos ver que a amyloliquefaciens é um micro-organismo muito importante. Ele está entre uns que mais tem pesquisa sobre ele, e no geral ele é um dos micro-organismos do futuro. Assim como diversos insumos, uma das coisas mais importantes para que eles avancem são que o produtor ele conheça que eles existem e que os fabricantes saibam fazer o insumo do jeito certo, que ele tenha a qualidade, que ele tenha a quantidade de colônia certa. Seu solo. Quando for colocar no campo, que ele esteja lá, que ele esteja fazendo o que ele foi feito para ser. Senão, de que adianta você pôr? De um jeito ou outro, é assim que eu concluo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tá bom. Então, 3, 2, 1 e...